A Lei Anticorrupção número 12.846/2013 e a Resolução número 4.567/17 do Conselho Monetário Nacional fazem parte de mais uma medida para solucionar e apoiar as instituições na implantação e na operação de uma plataforma completa de gestão de ética empresarial como forma de fortalecer a governança corporativa e atender às exigências regulatórias. Provê o acolhimento e encaminhamento da questão com o objetivo de moralizar a administração, com poderes e garantias de confidencialidade e eficácia na investigação. Assim, a lei dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Aplica-se o disposto desta lei às sociedades empresárias, às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas ou sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos nesta lei, praticados em seu interesse ou benefício exclusivo ou não. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicia o programa de hoje com a citação de Eurípides. Não louvo o excesso, mas a moderação e comigo estão de acordo os sábios. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, o doutor Jorge Eluffi Neto, procurador do Estado de São Paulo aposentado, advogado, formado pela Universidade de São Paulo, USP, membro efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo, membro de bancas de concurso público de ingresso nas carreiras de procurador do Estado, de procurador do município de São Paulo e do Ministério Público do Estado de São Paulo. Possui a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, grau de oficial, concedida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Diretor da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, CAASP. Ex-conselheiro federal e seccional da OAB. Foi presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da mesma Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. Foi assessor do relator do capítulo do Poder Judiciário e do Ministério Público na Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Advogado especializado nas áreas de direito administrativo, constitucional, ambiental e trabalhista. Presidente da Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. Seja bem-vindo, Eluffi. É um prazer, doutor Laércio Laurelli, estar no seu programa tão importante para esclarecimentos, para a cidadania sobre os aspectos jurídicos da nossa vida, tão importantes hoje. Mas você fala da importância do programa. Agora eu quero falar sobre uma outra importância de você. Eu li o seu currículo, é impressionante. E eu, caro telespectador, eu não falei tudo, hein? Esse homem aqui é uma preciosidade, é um grande procurador, foi um grande procurador e é um excelente advogado. É um profissional do direito dos mais atuantes, não é verdade? Eu devo isso à sua amizade, o senhor é suspeito para falar, porque nós somos amigos, mas claro. Eu procuro me esforçar sempre. Tenho uma carreira longa, né? 40 anos, eu me formei em 1977, portanto eu tenho 40 anos de vida
profissional. Do né? direito, claro, se dedicando-se ao direito. Então, eu conheço muito o seu irmão. Carlos. Carlos. Ele é um grande admirador Carlos seu. Carlos Eluffi. Sem dúvida, é um grande admirador seu. Muito bem, então, eu também dele. Por isso é que é um prazer, é uma satisfação estar aqui no seu programa. Muito bem. Você sabe, o que você, como é que anda a advocacia hoje? Os clientes, eles são, os advogados têm clientes para todas as atividades ou não? Olha, nós temos dois aspectos. Olha que pergunta capciosa. Um aspecto é que nosso universo de advogados cresce de forma geométrica, vamos dizer. Essa semana passada, nós entregamos numa cerimônia de entrega de carteiras aos novos advogados, que é sempre uma solenidade muito bonita, você já deve ter participado. Já, muitas. Nós entregamos a carteira de número 400 mil no estado de São Paulo. Então nós estamos com 400 mil inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo. No Brasil nós temos cerca de 1 milhão de advogados. Muito bem. Então é bastante advogado para... Tem bastante cliente, nós estamos aumentando o nosso campo de trabalho, inclusive com essas novas leis recentes, né, das quais nós falaremos sobre algumas hoje. Claro. Isso aumenta o nosso campo de trabalho, mas nós temos um grande contingente de advogados no estado de São Paulo que vive exclusivamente da assistência judiciária, ou seja... de cuidado das causas dos carentes. Sim, claro. E o Estado não pode suprir com a sua defensoria, que é limitada. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil tem cerca de 40 mil advogados que trabalham para assistência judiciária aos carentes. É um outro campo também. É uma questão de cidadania também da Ordem dos Advogados. Não, mas a Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, era poderosa. E não te assusta um pouquinho esse número, 400 mil advogados? Sem dúvida. Mas isso se deve à proliferação de cursos das faculdades, né? Ontem mesmo nós tivemos uma cerimônia, uma solenidade na Ordem, que foi entregue uma comenda ao professor Ives Gandra da Silva Martins. Grande amigo meu. E no discurso um dos discursos foi o do professor José Rogério Cruz Tucci, também meu grande amigo. Diretor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E ele contava lá que antigamente nós tivemos 2 cursos jurídicos, em Olinda, né, Recife, e outro em São Paulo, há 190 anos. E o professor Ives Gandra, no seu discurso de agradecimento, ele falou dos grandes personagens que passaram pela academia do Largo São Francisco e falou de um deles especificamente. E que ele morava, ele falava, e ele tinha num dos escritos dele, falava que morava um pouco longe da faculdade, na Rua da Glória. Imagina. Imagine, pertinho. Era longe da Faculdade de Direito. Né? Imagina como a cidade cresceu. E hoje nós temos cursos jurídicos de sobra, né? Claro. Até em demasia, e por isso cresceu o número de advogados também. É verdade, mas isso é muito bom, porque quando você, por exemplo, presta a sua homenagem à instalação dos estudos jurídicos e sociais, quer de São Paulo, quer de Olinda, que foi ao mesmo tempo, isso é uma satisfação muito grande para nós, profissionais do direito. Sem dúvida. Muito bem, eu tenho aqui uma observação a fazer, inclusive nesse aspecto, né? Porque eu fiz uma pergunta para você, te assusta 400 mil? Nos Estados Unidos da América, jovens advogados já não conseguem emprego por causa da IBM Watson. Você pode obter o aconselhamento legal, até agora para as coisas mais ou menos básicas, em poucos segundos, com uma precisão de 90% em comparação com a precisão de 70% quando feita pelos seres humanos. O que você acha disso, Jorge? O direito está se transformando, como tudo, né? Nós estávamos até conversando um pouco antes do programa. Antigamente a gente fazia estudos nos livros, diretamente nos livros. Então a gente pesquisava livros e tal. Hoje em dia não. A nova geração vai direto para a internet, Google e outros aplicativos que
trazem as respostas que eles precisam, Sim. específicas sobre determinadas causas, jurisprudência, doutrina, tudo que precisa. Então, praticamente os livros passaram a ser um objeto de decoração para muita gente. Então, é uma pena, né? Porque é importante você ter a leitura como hábito, né? Nós que estamos alinhados também como ensinar os alunos, não é, o direito, não é, nós notamos que a coisa mudou muito, porque na nossa época, não só nós tínhamos que estudar, ralar, né, entre aspas, ralar durante a noite, não é? Inclusive naquela época os alunos tomavam um tal de pervertim, não é? Para ficar acordado e para estudar bastante. Era só nesse sentido. E hoje não. Hoje você, por exemplo, dá uma aula de direito penal, que é a minha matéria, e você não encontra um retorno do aluno. O aluno não te dá um retorno adequado, porque ele primeiro precisa consultar o Google para depois, então, ele vir. Então, nós já sabemos disso. Então, mudou muito, não é? Mudou. Muito bem. Até o ponto de que nos escritórios, 90% dos advogados se baseiam exclusivamente na internet para fazer suas peças. Sim. Não há criação, né? Exatamente. A criação foi deixada de lado. Tudo se copia. Tudo Nada se copia. Se cria, tudo se copia. A criação foi deixada de lado, e inclusive o seguinte, não tem mais a inovação. Não. Não é verdade? É verdade. Muito bem. Bem, meu caro Jorge, está sendo muito bom conversar com você. É um prazer para mim. Fale um pouquinho sobre a Lei 12.846 de 2013, Lei Anticorrupção. Pois é, nós acompanhamos nos últimos anos uma evolução da cidadania, né? Que se vê assim diante de um quadro de muito desvio de recursos públicos, de corrupção mesmo. Sim. Então nós tivemos no ano de 2013 aquelas célebres jornadas do mês de junho, em que a população saiu às ruas, em princípio para questionar um aumento da tarifa de ônibus, mas depois aquilo tomou um vulto totalmente inesperado e milhões de pessoas saíram às ruas para discutir sobre os seus direitos de cidadão. E cobrar também, né? E cobrar das autoridades um retorno para aquilo que eles pagam, que nós todos contribuímos com os tributos. Sim. E nessa linha foram aprovadas leis pelo nosso Congresso Nacional, uma das quais foi a chamada Lei Anticorrupção. Nós tivemos também a Lei da Colaboração Premiada e outros, todos nesse sentido de combater, de buscar combater, prevenir pouco, mas mais combater mesmo os casos de corrupção. Muito bem. Quando o doutor Jorge fala em colaboração, ele quer dizer delação premiada, viu? Mas o termo exato é esse, o que ele colocou. Exato. É a colaboração premiada. Não é? Muito bem, doutor Jorge. Nós podemos conversar aqui agora, explicar para o telespectador, para a sociedade, o que significa compliance. Perfeito. A lei anticorrupção ela é destinada às empresas, pessoas jurídicas, que praticam atos com desvio de conduta e em prejuízo dos cofres públicos. E um dos aspectos dessa lei anticorrupção, além da responsabilização das empresas, é permitir que as empresas criem mecanismos internos para prevenir as ocorrências de desvio. Sim. Um dos mecanismos previstos é justamente o compliance, que é um conjunto de regras de conduta dos empregados, funcionários e dirigentes daquela empresa. Então, se essa empresa tiver esse código de ética interno, ou código de conduta, ela tem possibilidade de prevenir os atos de corrupção e, se ocorrerem atos de desvio nesses casos, ela tem uma pena mitigada, até por ter esse sistema de compliance interno, que é justamente para prevenir.
A pena é em pecúnia, né? Exatamente, pena pecuniária. Ou, mas pode evoluir para a responsabilização de dirigentes, Sim. De funcionários, mas para a empresa, pena pecuniária. Sim. E exatamente por isso, a importância dessa criação dessa lei anticorrupção, do compliance, que vem sendo adotado pela maioria das empresas que atuam no mercado, que tem que atuar perante o poder público, e também tem o aspecto do ético, né, da conduta ética dos seus funcionários, e isso estabelece um regramento importante para que essa empresa não incida em desvios de conduta e, portanto, não seja penalizada pela lei anticorrupção. Muito bem, porque sendo penalizada, você diz na parte, por exemplo, material, no direito criminal material, aí então não tem nada a ver com essa atividade, não é? Tem o aspecto da responsabilidade Sim. criminal Sim. das pessoas físicas, Sim. dos dirigentes, Sim. mas tem o aspecto da responsabilidade da empresa, da Sim. pessoa jurídica, que, portanto... Mas abrange também os sócios, né? Sim, abrange todos. Todos estão sujeitos a essas regras de conduta. Muito bem. Caro telespectador, podemos dizer que nos âmbitos institucional e corporativo, compliance é um conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, como o Dr. Jorge acabou de nos explicar. As políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer coisa, tá certo? Exatamente, Dr. Laércio, porque hoje nós tivemos um exemplo agora recente das empreiteiras envolvidas na chamada Operação Lava Jato. Sim. E pelo menos uma delas publicou anúncio de página inteira nos jornais, primeiro se desculpando pelos seus erros, pelos seus equívocos, e depois dizendo que estava adotando medidas para evitar que isso ocorresse novamente. E essas medidas são justamente esse conjunto de regras de compliance que a empresa vai passar a adotar a partir de então. Então, compliance significa, na minha visão, não sei, vou perguntar para o senhor agora, uma punição mais sofisticada? Ou não? Porque é dinheiro, eles têm que pagar multas, não é verdade? Exatamente. Aí tem a questão dos acordos de leniência, que é um outro aspecto da lei anticorrupção. Tudo bem. Que é exatamente aquela que diz respeito à empresa reconhece os seus erros, assume a culpa e aí passa a ser penalizada de forma mitigada, justamente por ela ter assumido a sua culpa. Sim. Ela tem atenuado a sua pena. Sim, mas eu pergunto a você, doutor Jorge, o seguinte: as empresas, por exemplo, elas conseguem respeitar as regras do instituto denominado compliance? Nem sempre. Nem sempre. E eu vou dar um exemplo. Há algumas empresas envolvidas na Lava Jato que já tinham um sistema de compliance interno estabelecido. No entanto, isso não impediu que alguns de seus funcionários dirigentes praticassem, aliás, os mais altos dirigentes, sim, claro, praticassem atos de corrupção por meio de pagamento de propina aos agentes públicos. Muito bem. O artigo 16 da Lei Anticorrupção reflete que a autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte. Eu gostaria que o doutor... Agora nós estamos falando a respeito de acordo de leniência. Então eu pergunto ao doutor Jorge, ao acordo de leniência que naturalmente tem como regularidade essa máxima, há necessidade de requisitos? Quais são os requisitos, por exemplo? O acordo de leniência nada mais é do que uma colaboração premiada da empresa, né? Sim. Se aplica às empresas o mesmo princípio, que é aquele em que a empresa reconhece que praticou um ato... É diferente do compliance? É diferente. O compliance é para prevenir. Certo. São regras para prevenir e evitar a ocorrência de desvios. E o acordo de leniência? O acordo de leniência é posterior, já houve
a falta, já houve o desvio de conduta, já houve o ato de corrupção. Aí a empresa, para ter mitigada a sua pena, atenuada a sua culpa, oferece-se para um acordo de leniência. O que é? Ela confessa que praticou aqueles atos e tem que ser a primeira, vamos supor que haja um grupo, um cartel envolvido, como na lei do CAD, por exemplo, lei de anticoncorrência, né? Ela tem que ser a primeira a confessar. Ela tem que identificar, os demais infratores, é isso? Tem que identificar os demais infratores, exatamente. Muito bem. E me diga uma coisa, a Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção, fala sobre acordo de leniência, como nós estamos conversando. E você pode continuar explicando esse tipo de acordo? Dessa maneira, quer dizer, o depois aconteceu o fato. Exato. E depois, então, se entra nesse aspecto do acordo de leniência. Ele pode fazer esse acordo no caso, vamos dizer, com a Controladoria Geral da União, que se for contra a União, é a Controladoria Geral da União, a CGU, que faz esse acordo, celebra esse acordo. Tem que apresentar as provas de que houve prática de ato ilegal, ilícito, tem que apontar os demais partícipes, os cúmplices, e apontar, inclusive, os agentes públicos que foram corrompidos, que aí eles vão sofrer outro tipo de penalidade. Nesse aspecto da colaboração premiada, a necessidade de se falar a verdade, né? Sim, é verdade, tem que provar. Sobre aquele fato. Exato, não basta você delatar, tem que provar que houve... porque senão se torna ineficaz. Senão fica uma delação vazia. Vazia, claro, que é uma delação vazia. Bem, doutor Jorge, eu vou chamar agora um pequeno intervalo. Pois não. E depois nós vamos continuar com essa conversa que é boa, porque eu tenho certeza que a sociedade tem interesse em saber no antes e no depois, ok? Perfeito. Você aguarda que logo, logo retornaremos. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, a nação brasileira, em peso, pede e clama o fim da impunidade e o combate sem tréguas à metástase da corrupção que enlameia o país e torna a população refém de serviços públicos de terceiro mundo e graves consequências para o tecido social e futuras gerações. Não provoquem retrocesso ou mudem o que de bom já foi feito. O famigerado foro privilegiado e a lentidão do Supremo Tribunal Federal levarão a nação ao colapso, ao caos e à ingovernabilidade. Ouçam o grito da consciência de cada um para que julguem a todos e com ritmo acelerado, mantendo a prisão depois do julgamento em segundo grau e não soltando a esmo presos de altíssima periculosidade mediante decisões isoladas sem levar à mesa para a salvaguarda do órgão colegiado. O Brasil está de olho em vocês, ministros, e espera que o Supremo Tribunal Federal agora avance e mostre aos brasilianos que somos uma sociedade civil que ambiciona democracia e quer ver justiça. Pensem nisto. Retornamos, hoje conversando com o excelente advogado Dr. Jorge Eluffi Neto. Então, Jorge, você logo no início do primeiro bloco, você falou a respeito, inclusive está no seu currículo, que na Ordem dos Advogados do Brasil existe um departamento sobre corrupção. Você pode explicar isso? Sim, na verdade, o Conselho Seccional da Ordem, ele tem diversas comissões, aliás, mais de uma centena de comissões. São comissões temáticas. Sim. E uma dessas comissões, que foi criada na gestão do presidente Marcos da Costa, é de controle social dos gastos públicos. Sim. Que tem por objetivo levar à sociedade os mecanismos para que o próprio cidadão possa fiscalizar os gastos públicos da sua comunidade. Certo.
Então nós fizemos diversos seminários, palestras sobre lei de acesso à informação, lei de transparência, legislação anticorrupção. E nessa gestão nós estamos fazendo uma campanha Corrupção Não, mediante a qual a Ordem apresentou 12 propostas de combate à corrupção. E essas propostas se distinguem de outras similares, por exemplo, das 10 propostas do Ministério Público Federal que foram levadas ao Congresso, mediante aquelas milhões de assinaturas, né? Aquelas propostas têm um caráter repressivo. Então, agravar penas, criar novos tipos penais, diminuir ou extinguir a prescrição, criar uma série de mecanismos de repressão à corrupção, que eu acho válido. Mas a Ordem tem outro enfoque. A Ordem dos Advogados do Brasil dirigiu o seu foco para as medidas de caráter preventivo. Então nós temos diversas medidas, são 12 medidas. Uma das quais é o compliance obrigatório nas empresas estatais, inclusive bancos oficiais. Outra, por exemplo, é o fortalecimento dos órgãos de prevenção, de controle interno da administração. Por exemplo, a advocacia pública, nos seus diversos níveis, a advocacia da União, procuradorias de estados, procuradorias de municípios, fortalecer para que eles tenham maior possibilidade de prevenir os atos de corrupção. Controladorias dos órgãos públicos, agências reguladoras, fortalecimento das agências reguladoras como um agente importante de prevenir os atos de corrupção. Outras medidas, por exemplo, redução drástica do número de cargos comissionados na administração pública, porque o cargo comissionado é aquele que permite você indicar politicamente alguém que não seja necessariamente preparado para aquela função. Isso também seja corrupção. Redução da burocracia, que isso é importantíssimo, burocracia. Aperfeiçoamento da lei de licitações. Nós temos diversas propostas nesse sentido. Então são 12 propostas que se dirigem à prevenção dos atos de corrupção. E você é o presidente dessa comissão? Eu sou o presidente da Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos. Parabéns. Muito bem, eu acho que é uma obrigação, uma questão de cidadania também, a Ordem promover essa faculdade de prevenir o crime, não é? Sem dúvida. Isso é muito importante. O fato gerador, não é? Que naturalmente temos o nome de compliance, né? Porque é antes do fato verificado. Muito bem, agora vamos para outra parte, vamos continuar aquela conversa que nós estávamos aí mantendo no primeiro bloco, sobre o acordo de leniência, que trata o caput da lei anticorrupção. Ele poderá ser celebrado somente quando são preenchidos alguns requisitos. Diga alguns dos requisitos, por favor. Então, os requisitos é o primeiro, aquele que vai se candidatar a um acordo de leniência, ele tem que ser o primeiro a denunciar aquele fato ilícito. Então ele tem que se apresentar espontaneamente e dizer que cometeu um delito. E vai colaborar. E vai colaborar para que seja investigado, que sejam apuradas as responsabilidades de outras empresas e de agentes públicos. Então ele tem que ser o primeiro. Esse é um dos requisitos. E a pessoa jurídica, ela cessa completamente seu envolvimento na infração investigada a partir da data da proposição do acordo? Sem dúvida. Esse é um dos requisitos basilares, né? Tem que cessar imediatamente aquela prática ilícita. Sim. Se for de pagamento de propina, obviamente. Outro é um eventual cartel entre pessoas, entre empresas, para fraudar, para frustrar
uma concorrência, uma licitação, tudo isso tem que ser cessado imediatamente, é um dos requisitos. Muito bem. E a pessoa jurídica terá que admitir, então, sua participação no ilícito, como Sim. você disse. Sim. E terá também que cooperar. Isso é um ponto importante que eu faço questão de repetir, porque a empresa, ela obrigatoriamente, ela terá que colaborar, não é? E permanentemente com as investigações, não é? Sim, é o que está ocorrendo aí no âmbito da Operação Lava Jato. As empresas envolvidas que se dispuseram a prestar colaboração premiada por seus dirigentes ou o acordo de leniência, Sim. estão exatamente colaborando para a investigação, para a apuração dos fatos e para a cessação daquela prática delituosa. Muito bem. E me diga uma coisa agora, e por exemplo, as despesas do processo? Quem paga? Tem que pagar exatamente a empresa responsável pela... É? Claro, que está ensejando a movimentação da máquina administrativa ou judicial, né? Mas me diga outra coisa, esse acordo de leniência exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado? Não, pelo contrário. Então, Nós explique tivemos isso, por o favor. caso agora recente daquela JBS, né, que fez um acordo com o Ministério Público Federal e ela se dispôs, além de ter a colaboração premiada dos seus dirigentes, tem também o aspecto de fazer um acordo de leniência em que ela vai pagar, acho que 10 bilhões de reais, mas em um longo período, acho que de 25 anos, se não me engano. O que para ela não vai afetar muito, mas é uma forma de reparar os danos causados ao serviço público, à administração pública e ao erário, né? Eu vou colocar em termos aqui uma questão que causou espécie. Porque os irmãos do frigorífico, né, Uhum. da JBS, Sim. eles foram privilegiados logo no início. Porque nós não vamos tocar nesse assunto que não interessa. Nós estamos aqui falando outra coisa. Mas é bom a gente colocar um apêndice somente para dizer que eles foram privilegiados inicialmente. Bastou as redes sociais se manifestarem é que a coisa mudou, porque os colocaram também no polo passivo da ação. É verdade. Não é isso? Eles, para fazer a colaboração premiada, eles colocaram para o Ministério Público como condição a sua imunidade pessoal, a imunidade dos responsáveis, imunidade criminal, Sim, né? sim. Porque o Ministério Público, como se sabe, é o titular da ação penal. Se o Ministério Público faz um acordo dizendo que não vai processá-los, praticamente dando-lhes um perdão, né, por tudo que foi feito, eu acho que, do ponto de vista moral, é muito complicado. É complicado. Eu acho discutível. Fere a dignidade do processo penal. E Não é? cria ensejo a um exemplo, a um péssimo exemplo. Péssimo né? exemplo, Péssimo claro. Imagine perdoar um crime no nascedouro. Tem que ser, todo crime tem que ser investigado. Nós temos o nosso processo penal que nos ensina isso. Logo no início, no artigo 6º ali, você já verifica exatamente, aconteceu um crime, um fato criminoso, uma infração penal, e imediatamente você tem que ir atrás e investigar. A investigação tem que ser... E o Procurador-Geral da República, Dr. Janot, o que ele fez? Ele logo saiu pela tangente. Não deixou os meninos serem processados. O que é isso, né? Vamos pensar um pouquinho. Vamos moralizar o Brasil, gente. Desculpe, eu tinha que passar. Concordo plenamente. Concordo, né? Plenamente, porque o que eles ofereceram, o que eles entregaram depois não é proporcional, não é razoável. Não é razoável. Pelo perdão que eles tiveram. E eles ganharam muito dinheiro, eles estão muito bem nos Estados Unidos, né? Estão lá com as famílias, tal, tomando solzinho. Vão garantir o futuro deles e das 5 gerações seguintes. Na minha visão, eles deram o golpe perfeito. Porque não existe crime perfeito. Não existe. Mas existe o golpe perfeito. O crime aparece, o crime nós sabemos que houve. Mas existe o golpe. Não é o golpe. Eles estão livres, isentos de qualquer culpabilidade.
Espero que alguém que tomar uma iniciativa para valer, não é, dê o exemplo para o nosso Brasil. É isso que nós estamos precisando, de exemplos de moral, exemplos de dignidade e exemplos, naturalmente, de como fazer a coisa certa. Perfeito, também concordo. O que você acha? Concordo, porque foi dada uma imunidade preventiva sem saber o alcance que isso ia ter. Porque podem ser revelados novos crimes praticados por eles e eles estão com uma imunidade preventiva. Não tem cabimento. Não dá para... Mas então quer dizer que o acordo leniense estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo, é isso? Sem dúvida, porque é o que eu estava dizendo agora mesmo. Você tem que entregar uma coisa que seja efetiva para restaurar a ordem das coisas, restaurar o erário que foi lesado, restaurar a moralidade pública, punir os agentes públicos responsáveis, criminosos, vamos dizer. Então, isso tudo tem que ser proporcional. Você recebe uma mitigação da pena proporcional àquilo que você está Mas não existe entregando. lá uma tal de... quando o acordo é feito de uma maneira saudável, a pena reduz a pena consideravelmente? Sim. A pena é reduzida consideravelmente? Sim, reduz a multa. A multa, então, a multa. Exatamente, pode ser reduzida, sim. A multa, consideravelmente. Tem consideravelmente, tem uma proporção lá. Pode ser bastante mitigada essa pena. E a pena dos responsáveis também, das pessoas físicas, dos dirigentes, também pode ser mitigada. Dos dirigentes também. Exatamente. Mas isso na questão de multa, né? É multa, exatamente. Pecuniária, não é isso? Tem um aspecto que pode resvalar para a responsabilidade penal também. Sim, sim. Mas pode haver uma atenuação da pena aplicável aos responsáveis, aos dirigentes. Muito bem. Tá. Bem, então quer dizer que os efeitos do acordo leniense serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico, é isso? Sim, claro, porque todas são... O que é um grupo econômico? É um conglomerado de pessoas jurídicas que tem um cabeça dirigindo. É isso que é o grupo econômico, por isso que a responsabilidade é de todo o grupo. Então ficaria dentro da organização criminosa se não se observando o concurso de pessoas? Sim. O concurso de pessoas ficaria dentro de uma organização criminosa, não é isso? Exatamente. Porque a pena, ela não... Aliás, outro aspecto voltando um pouquinho atrás, na questão dos irmãos do JBS, não se poderia fazer esse acordo com eles justamente por serem considerados cabeças da organização criminosa. Certo. Isso se aplica, essa colaboração premiada é aplicável àqueles que não são os cabeças. Porque ele vai entregar quem? Vai entregar o que está acima dele, né? Sim, claro, então, lógico. Se já é o capo... Se é o capo de tudo e capio. Então não se aplicaria também. Muito bem. Então, a proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo. Perfeito. Concluindo essa parte, não é? Então, salvo as investigações, o processo administrativo. Exatamente. Eu entendo que essa legislação veio como uma evolução, realmente. Apesar de estar num bojo aí de manifestações populares, foram aprovadas um pouco de afogadilho, mas elas constituem um avanço em relação ao combate à corrupção. Tanto a lei anticorrupção, como outras leis que também, colaboração premiada, elas constituem um avanço que está possibilitando esse grande expurgo aí que nós estamos vendo, aí, essa grande limpeza aí da corrupção. Mas você acha que nós vamos alcançar, nós que estamos vivos hoje, vamos alcançar este privilégio de tomarmos conhecimento de que a corrupção está acabando no Brasil? Não, isso não vai acontecer porque não aconteceu na Itália com a Operação Mãos Limpas, né? E em outros países sempre haverá
casos de corrupção. Mas eu acho que aqui no Brasil estava muito disseminado, estava com uma verdadeira epidemia, né? Sistema, como dizia o juiz Sérgio Moro, uma corrupção sistêmica, né? Sistêmica. Então nós temos que diminuir isso, temos que aparar algumas arestas e localizar os casos de corrupção. Partindo agora para uma parte jocosa, né, eu acho que nós deveríamos instituir ou instalar um prêmio tipo Oscar, né? Oscar, cujo nome seria Oscar Silvio Berlusconi, porque o Silvio Berlusconi na Itália, naquela época, ele interferiu Sim. Ele veio numa fase, hoje eu estava até lendo uma entrevista interessante sobre isso, ele veio ocupar aquele vácuo, porque os políticos ficaram desmoralizados. Totalmente, é o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Os políticos desmoralizados, partidos desacreditados. Sim. Quem que vai surgir? Vai surgir aquele que era um grande empresário, bilionário, que se supunha um homem bem-sucedido. Certamente ele vai aplicar na administração pública os mesmos princípios e vai estancar a corrupção. E não foi bem isso que ocorreu. É por isso que eu estou sugerindo esse troféu. Exato, Troféu Silvio Berlusconi, porque ele foi naturalmente uma peça importante, não é? Importante negativamente, eu quero dizer, não é? na Itália por ocasião da Manipuliti. Muito bem. Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar um novo acordo pelo prazo de quanto tempo? Contados do conhecimento pela administração pública do referido descumprimento. Qual é o tempo que ela ficará afastada? Então, se ela descumpriu o acordo, primeiro que quebra o acordo, volta tudo a estaca zero. E aí ele não pode renovar esse acordo por um período de 3 anos. 3 anos. Exato. Muito bem, era o que eu imaginava. Muito bem, doutor. Vou agora continuar insistindo. Você falou sobre a Controladoria Geral da União. Sim. Não é? Quer dizer que ele é o órgão competente para celebrar os acordos de leniência? Sim, mas a lei deixa em aberto a possibilidade de outros órgãos públicos celebrar também. Por exemplo, até o Ministério Público Federal tem feito. Sim. O Tribunal de Contas da União pode também. O CAD, na sua lei específica, permite também que estabeleça um acordo de leniência com as empresas que estejam praticando atos anticoncorrenciais. Então, a AGU também. Então, isso é uma competência diluída, vamos dizer. Muito bem. E que pode provocar conflitos de competência. Muito bem. Caríssimo doutor Jorge Eluf Neto, é um prazer enorme estar conversando com você sobre um tema tão importante. Eu já estou terminando o programa. E o tempo passou assim, sem a gente perceber. Verdade. Deu para perceber isso? Não, foi rapidíssimo. Foi rapidinho, né? Verdade. Muito bem. Então eu quero oferecer a você uma lembrancinha do programa. Muito obrigado. Para você fazer as suas anotações. Que bom. E, ao mesmo tempo, oferecer a você um livro, O Crime Complexo, de Silvio Ranieri, que eu tive a honra de traduzir para o português, e a Quartier Latin publicou. Muito bom. Excelente. Nossa, muito bem. Então, fico muito honrado, viu, doutor Lércio, por comparecer aqui. E além de ter o prazer dessa conversa, ainda ser brindado aí com 2 lembranças. E para não perder a viagem, eu vou lhe dar uma também, que é uma caneta da CASP. Que maravilha, olha aí. Olha aqui, olha que maravilha. Tá bom? Olha só, a OAB CASP. Exatamente. Vou usar. Ótimo, muito Vou bom. usar. E, inclusive, vou oferecer a você a dedicatória com essa caneta. Que ótimo. Tá bom? Muito obrigado. Mas antes eu queria que você apresentasse as suas considerações finais, por favor. Bem, eu acho que esse tema do combate à corrupção é um tema atualíssimo. Todos os dias nós estamos até saturados de tanta notícia, Espero que isso venha a diminuir no futuro, que a gente se preocupe com outras coisas, além do combate à corrupção. Mas eu gostaria de deixar registrado também o meu agradecimento por estar aqui, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, e convidar ao senhor e a todos os seus telespectadores
no mês de novembro, no final do mês de novembro, dia 27 a 30, nós teremos a Conferência Nacional da Advocacia, sediada em São Paulo. Estarei lá. Depois de quase 50 anos, volta a ser sede a cidade de São Paulo para a grande Conferência Nacional da Advocacia, que nós estamos esperando receber a visita de 40 mil advogados do Brasil. Então, vão ser discutidos temas relevantíssimos e um dos temas que serão discutidos será justamente o do combate à corrupção, da responsabilidade pelos atos de corrupção. Nós teremos grandes palestrantes, painelistas, brasileiros e estrangeiros, e vai ser um evento muito importante que vai ser realizado no Parque do Anhembi. Que bom, estaremos lá. Muito obrigado pelo convite. Será um grande prazer, uma grande honra. Eu queria que você então enviasse um grande abraço ao nosso presidente, Marcos da Costa, e parabenizá-lo pela brilhante gestão que ele está nos oferecendo também, quer dizer, à magistratura, não é? E aos membros do Ministério Público. Não é só advocacia. Sim. Aqui há um tripé da justiça. Estamos todos irmanados. Sem dúvida. Okay? E vou transmitir e agradeço muito. Viu? Muito bem. Encerro o programa de hoje com a citação de Benjamin Franklin. Pouco têm os pobres, nada os mendigos, os ricos demais e bastante ninguém. Quero agradecer muito a presença do eminente e culto Dr. Jorge Eluf Neto, que abordou aspectos da lei anticorrupção, acordo de leniência e compliance. Portanto, o programa Direito e Justiça em Foco também agradece e lembra também que as propostas aqui veiculadas estão atreladas ao direito que a sociedade tem de ser bem informada. É uma questão de cidadania. Dessa forma, resta-nos somente, mais uma vez, agradecer a este nobre culto profissional do direito. Muito obrigado. Ne m'en veux